Bora falar sobre o efeito cadeirada. Sim, aquela cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal. Isso surge de uma tentativa do governo manipular ganhadores e perdedores, gerando incentivos que não eram esperados. Eu vou fazer uma série de vídeos mostrando isso para vocês, começando pela disputa ali nas eleições, né? Os candidatos não têm o mesmo tempo de televisão, o mesmo tempo de mídia e o mesmo dinheiro. Eles recebem lá o fundo eleitoral, valores diferentes. Então o jogo deixa de ser equilibrado. Isso gera um incentivo para que candidatos que tenham pouco tempo ou pouco dinheiro para ser eleito busquem formas alternativas de aparecer. Então acaba qualquer debate eleitoral e aí surge justamente essa intenção de aparecer, de gritar, de colocar apelido, de levar uma cadeirada para ganhar voto. Vocês acham que aquela cadeirada deu mais ou menos votos para o Pablo Marçal e para o Datena? Os dois vão receber mais votos, afinal você polarizou a disputa. Fale mal ou fale bem, mas fale de mim. Pablo Marçal agora vai receber muito mais votos daqueles que não gostam de violência, por exemplo, ou não gostam da esquerda, e o Datena vai receber muito mais votos daqueles que odeiam a figura do Pablo Marçal. Então percebam que o Estado, o governo, ele gerou um incentivo para o fim do debate, para aquilo que ele buscava, que era manipular e selecionar o candidato que vai vencer as eleições. Na verdade, vai acontecer justamente o oposto. Aquela figura que o Estado menos gostaria no poder é, provavelmente, o que vai vencer as eleições. VPN proibido no Brasil para que você não consiga acessar o X, o antigo Twitter. Volto aqui para a série de vídeos falando sobre incentivos inesperados gerados pelo governo. A ideia do governo é que ninguém consiga usar VPN para acessar sites, aplicativos que ele não quer que você acesse. Só que, na verdade, o que o governo faz é ensinar as pessoas sobre o que é VPN. Para que serve VPN? Ninguém sabia. O Estado fez o favor de ensiná-las a importância de usar VPN. Teremos muito mais pessoas hoje usando VPN do que tínhamos há um mês atrás, graças ao Estado que buscava exatamente o contrário. E é por isso que a tentativa do Estado de proibir o Bitcoin e incentivar o uso de moeda digital estatal é positivo para o Bitcoin. Faz as pessoas entenderem o que é uma moeda digital e aí sim migrarem para o Bitcoin. Boa parte da população ainda não entende o que é Bitcoin, como se usa Bitcoin, mas o governo vai lá e cria o Drex, cria o real digital, faz as pessoas usarem uma moeda digital e utilizarem QR Code nas suas transações, exatamente como acontece com o Bitcoin. E a partir desse momento, para a pessoa migrar para o Bitcoin é muito mais fácil. Então o governo cria incentivos achando que vai numa direção e, na verdade, o efeito é justamente o contrário. Criminalidade. Voltamos aqui à série de vídeos sobre incentivos não esperados pelo governo. Eu estava vendo um podcast com o Pimentel, que era da polícia, né, lá do Rio de Janeiro, falando sobre qual foi o incentivo, né, o que criou, na verdade, os arrastões nas praias do Rio de Janeiro. O aumento da criminalidade no Rio de Janeiro. Você não vai acreditar qual foi o incentivo criado pelo governo para gerar isso. Ele explicou. Na verdade, foi a proibição de anúncios em desenhos infantis na televisão. Vocês lembram que o governo proibiu? Não pode ter anúncio para criança, porque a criança está lá vendo desenho, vai querer comprar, isso é um absurdo e tal. E aí o governo foi lá e proibiu. Parece uma coisa bonitinha, né? Só que o resultado disso é perverso, é cruel. Porque o que acontecia? Crianças pobres nas favelas não têm o que fazer. Afinal, não tem dinheiro, a família não tem dinheiro. Então elas passavam ali boa parte do dia assistindo os desenhos da TV Globinho. E aí vem o governo e proíbe anúncios nesses desenhos. Sem a fonte de renda para a Globo passar esses desenhos, ela simplesmente acabou com a TV Globinho, acabou com programação de desenho na sua grade, porque não ganha dinheiro com isso. E aí a criança não vai ficar vendo Ana Maria Braga ou Fátima Bernardes da televisão. Então a criança pobre que ficava lá consumindo desenho animado e tal, uma coisa que não tem nenhum risco, nenhum perigo, ela começou a se aproximar dos criminosos ali nas quadras das comunidades e também a descer do morro para ir para as praias fazer arrastões, né? Muito incentivada pelos próprios criminosos das comunidades. Então vejam como, mais uma vez, o governo ele cria incentivos perversos. Incentivos inesperados. Ele acha que vai numa direção e o negócio vai na direção completamente contrária porque ele quer manipular o mercado. E ele não tem como saber o resultado dessa manipulação. O pior erro da vida de Eike Batista. Mais uma vez, venho aqui fazer uma continuação da série de incentivos perversos, incentivos inesperados. Dessa vez, para te responder a pergunta, mas Guilherme, a iniciativa privada também não comete esse tipo de erro? Sim.
E esse é o exemplo que eu vou trazer hoje. Eike Batista, com a sua empresa de petróleo que foi à falência e o levou à prisão. Qual é o maior erro que o Eike Batista diz ter cometido na sua vida? Foi ter criado um incentivo na sua empresa que levou à destruição da OGX. No caso, ele buscando, incentivar os seus funcionários que encontrassem novos poços de petróleo, novos campos de petróleo, ofereceu dinheiro, muito dinheiro, para aqueles que conseguissem encontrar esses poços, E com mais quantidade de petróleo, mais dinheiro essa pessoa recebia. O resultado disso foi que os funcionários começaram a mentir, começaram a inventar poços que não existiam ou quantidade de petróleo muito acima do que existia na realidade. E aí foi o que desencadeou todos os problemas, Lá na frente o governo descobriu isso e aí processou a empresa, processou o Eike Batista, os velhinhos lá dos fundos de pensão canadenses tiraram o dinheiro das ações da OGX, fazendo a empresa desmoronar e no final das contas o Eike foi considerado culpado por tudo isso. Diz ele que nem sabia desse caso, que os funcionários acabaram agindo de forma criminosa devido ao incentivo que ele criou para que eles ganhassem mais dinheiro devido às descobertas, que na verdade era tudo falso. Então notem, também acontece esse tipo de incentivo na iniciativa privada, nas empresas. A diferença é que você não paga por isso. Quem paga por isso é o dono da empresa, os acionistas da empresa, e esse erro deixa de ser cometido na sequência. O Eike Batista nunca mais faria algo do tipo, enquanto todos os incentivos que eu falei do governo continuam acontecendo, porque nada muda rápido no governo e não vai voltar atrás. Demoraria, décadas, séculos para o governo dar um passo para trás. Então essa é a diferença entre incentivos estatais, governamentais e incentivos privados. A solução, portanto, é o fim de governos coercitivos, que atualmente chamamos de Estado, o fim do Estado, uma migração para um sistema de governos consentidos, que você livremente escolhe. Imagine um ambiente onde existem governos concorrendo. Então você pode ter vários governos ao mesmo tempo, como acontece com empresas. Você seleciona a empresa de internet que você quer. E por que você selecionou a empresa tal e não a outra? Porque aquela empresa lá que você selecionou, ela te oferece melhores serviços por um custo menor. Isso não acontece hoje com o governo, porque você é obrigado a seguir aquele governo, gostando ou não, votando ou não nele. Você vai seguir aqueles incentivos lá que podem ser os errados. E você vai levar quanto tempo para conseguir tirar aquele governo e colocar um outro que tem um incentivo diferente, que pense de forma diferente? No mínimo 4 anos, Mas a gente sabe que isso demora muito mais tempo para mudar. As leis não mudam em 4 anos. Então a solução seria justamente acabar com esse tipo de governo coercitivo, migrando para governos que concorrem. E aí existe um incentivo para que os governos tenham leis melhores, tenham incentivos melhores. Aqueles que não tiverem vão sair da jogada, deixam de existir, assim como acontece no mercado com empresas.